Isso aí, vamos começar Sim, falando do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. A gente já tá com a tabela aí, com a primeira metade da tabela, pra gente fazer uma análise aí do que foi o primeiro turno, né? O primeiro turno que acabou ontem, aliás, tá acabando, acaba hoje, né? isso. Então a gente chega aí no final do primeiro turno e já dá Estão pra falar jogando. aí, né? É Cuiabá, não é? Cuiabá e Cuiabá e Curitiba. Juventude. E Curitiba, Juventude. Curitiba, Curitiba, perfeito. Cuiabá e Curitiba. Esse Perfeito. jogo aí pode impactar ali a parte de baixo da tabela. Esse jogo impacta, inclusive vamos falar daqui a pouco da parte de baixo da tabela, vamos começar aí na parte de cima. A gente tem o Palmeiras como líder, né? Não surpreende, né? Mas o que vocês podem falar aí primeiro do Verdão, do Palmeiras? Tá com 39 pontos nesse momento aí. Se a gente fizer uma projeção aí, mantendo essa média, o Palmeiras chegaria ali no final do campeonato com 78 pontos, que é a pontuação realmente de campeão, né? Sim. O Palmeiras está muito bem no campeonato. Teve ali uma pequena oscilação, mas a oscilação do Palmeiras é jogar mal e empatar. O Palmeiras dificilmente perde. Ontem não fez uma grande partida assim contra o Internacional, mas garantiu os 3 pontos mais uma vez. O Corinthians perdão, o Palmeiras está muito bem. Acredito, Matheus, Álvaro, que decisão para o Palmeiras nesse campeonato vai acontecer até o jogo contra o Fluminense. Porque os adversários mais difíceis do Palmeiras, na minha visão, na minha opinião, o Palmeiras vai pegar agora, no início do segundo turno, que vai ser o Ceará, fora de casa. O Ceará vem numa crescente, brigando para não cair. Ganhou do Palmeiras no primeiro turno jogando em casa. Vai pegar também Flamengo, mas vai jogar em São Paulo. Pega o Corinthians na Arena Corinthians e o Fluminense no Maracanã. Uma sequência muito dura. Então, essa sequência do Palmeiras no início do segundo turno vai ser bem complicada. Eu acho que se o Palmeiras passar dessa sequência sem perder pontos, vai ser difícil depois para os outros times conseguirem tirar. Lembrando que o Palmeiras tem uma competição a menos agora para disputar. Verdade, eliminado da Copa do Brasil. Não, vejo o Palmeiras também um candidato ao título, um dos favoritos. O time vem numa crescente positiva com o Abel Ferreira. A gente viu também que com o Abel Ferreira o Palmeiras ele também conseguiu alternar seu estilo de jogo, para quem muitos achavam que o Abel Ferreira era um retranqueiro, mas não, na verdade ele não é. A gente vê a quantidade de gols que o Palmeiras vem fazendo, o time vem sendo muito agressivo. Destacar alguns jogadores importantes também no Palmeiras. Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio, vem sendo importantíssimo para o Palmeiras, zagueiro artilheiro, faz gols importantes. Aí o Rony também, muitos achavam que o Palmeiras precisava de um atacante 9 fixo, mas que o Rony faz essa função muito bem, ainda mais um falso 9 ali, surpreendendo o adversário. A gente viu Dudu também, junto com o Scarpa e Rafael Veiga. O Veiga, nesses últimos jogos, acabou caindo um pouco de rendimento. Eu vejo o Scarpa no melhor momento que o Rafael Veiga. Mas vocês acham que ele deu uma desanimada, Renato, Matheus? Vocês acham que deu uma impactada? Eu acho que não ser convocado? Foi a lesão. Também, mas eu acho que a lesão dele também atrapalhou o desempenho dele um pouquinho e Sim. também não ia jogar, ficar o tempo todo no ritmo que ele estava, né? Sim. A batida do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras começou a temporada antes de todo mundo para poder jogar o Mundial Interclubes. Então, Sim. o Palmeiras está no momento de que agora tem que recuperar o Rony, os jogadores que estão lesionados. Poucos jogadores se lesionam no Palmeiras, apesar dessa batida forte. Departamento de Fisiologia, Departamento Médico do Palmeiras é muito bom, é excelente. E, a recuperação dos jogadores tem sido muito boa. Verdade. Sim. Bom, e o Corinthians, hein, galera? A gente falava do Corinthians no começo do campeonato, cavalo paraguaio e tal. Pois E o Corinthians deu uma caída, mas se manteve ali, hein, Renato? Hoje com 35 pontos. Me chama a atenção que agora o Corinthians enfrentou todos os adversários, né? Então não tem nem aquela questão de tabela
mais fácil ou não. E o Corinthians tem 35 pontos nesse momento. É um aproveitamento também. Vamos lembrar aqui do Flamengo, por exemplo, Renato, campeão de 2009, campeão com 67 pontos, né? O mais baixo aí, mas um aproveitamento abaixo desse Corinthians, né? E também até recentemente, 2020, o Flamengo também foi campeão com aproveitamento igual a desse time do Corinthians. Então o Corinthians está com aproveitamento ali, dá para até dizer que de campeão, né? Sim, o Corinthians vem bem no campeonato, fez aquela gordurinha no início da competição, onde chegou a ser líder aí por algumas rodadas. Teve uma oscilação devido às lesões, muitos jogadores machucados, agora chegou os reforços, tirando o Renato Augusto, tá todo mundo podendo jogar, liberado para jogar. Ainda voltaram os jogadores, Matheus Vital, Ramiro, que estavam emprestados. O Corinthians ganhou uma força. Acredito que o Corinthians até agora volte a exibir um bom futebol, que chegou a exibir alguns momentos da competição, não só aquele futebol resultadista, jogando ali por uma bola, um jogo mais reativo. Eu creio que o Corinthians possa evoluir mais ainda, e a tabela do Corinthians nesse segundo turno ela é muito boa. Por quê? O Corinthians vai pegar em casa Palmeiras, os times da parte de cima da tabela, Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense. Só sai para jogar contra o Flamengo no Rio. Todos esses que você falou aí, o Corinthians pega em casa, né? Isso, e o segundo turno do Corinthians, o Corinthians vai pegar aí, depois do jogo contra o Botafogo, vai pegar Avaí, vai pegar aqueles times que estão na parte de baixo da tabela. Isso daí pode, se o Corinthians não perder ponto, isso aí pode alavancar muito o Corinthians. E tem aquela situação de jogar também 3 competições. Vamos ver como é que o Vitor Pereira vai lidar agora com os reforços, se ele vai poupar alguém já no próximo domingo, já que vai ser no intervalo entre o jogo da Copa do Brasil e Libertadores. Vamos ver o que pode acontecer. Verdade. Ó, a Elisa falou aqui que o áudio tá perfeito e a imagem travando um pouco. A mesma coisa falou a Marilene. Boa noite, Marilene. Boa noite, mãe. Matheus, Corinthians entrou pra briga no campeonato, né? Sim, Corinthians vem ganhando casca, né? O último jogo venceu o Atlético Mineiro em pleno Mineirão, de virada ainda, com 2 gols do Fábio Santos. Então você vê um Corinthians bem armado com o Vitor Pereira, bem organizado, o time bem ganhando personalidade. A gente viu também um time muito frio do Corinthians. E uma prova disso também foi no jogo contra o Boca Juniors, nas oitavas de final, na Bombonera. Vem suportando bem a pressão, mas fica aquela questão, né, aquela dúvida que joga mais pelo resultado do que o desempenho. O desempenho com o resultado. Fica essa discussão no time do Corinthians, mas que vem dando resultado, né? Eu acho que isso é importante para o trabalho do Vitor Pereira, que aos poucos ele consegue produzir bem esse time do Corinthians. Mas a gente vê o Corinthians numa crescente, é um dos favoritos também, quem sabe pro título aí. Ganhou novos reforços, a gente vai falar isso sobre o mercado. Anunciou o Balbuena, o retorno do Balbuena e o Fausto Vera, um volante argentino muito bom. Então, 2 jogadores importantes que Yuri Alberto. Sim, são jogadores importantes que, se encaixar, eu acho que o Corinthians consegue ainda melhorar ainda mais o seu desempenho no campeonato. É verdade. E o Fluminense, hein, galera? Que tá em terceiro Deu liga, lugar. Chegou, né? O Fluminense chegou, né? Chegou bem. Agora, minha opinião é que o Fluminense vai ter que ter esse futebol de excelência até o final do campeonato. Tem que jogar nessa batida. A batida perfeita. Porque se o Fluminense amolecer, o Fluminense também ainda não teve problemas de lesões. Vale lembrar, pouquíssimas lesões. Então, isso é bom para o Fluminense, para o time do Fernando Diniz. O Fluminense está jogando apenas 2 competições. Então, semana que vem, por exemplo, o Fluminense vai ter semana cheia para poder descansar, poder treinar. E isso ajuda também o Fluminense. Mas eu acho que o time do Fernando Diniz, o time tricolor, tem que continuar nessa batida.
Não pode amolecer. O Fluminense teve 2 jogos que não teve um bom desempenho contra o Goiás, né? Não jogou tão bem, mas venceu. Isso é o que importa em alguns momentos. Então, o Fluminense está bem no campeonato. É uma surpresa muito boa, positiva. Não sei se nas mãos do Abel Braga o Fluminense estaria tão bem na competição. Já te falo que não, hein, Matheus? Sem dúvida, né? São estilos totalmente diferentes. Um Abel muito mais reativo, um Fernando Diniz mais propositivo, né? A gente sabe da característica do jogo do Fernando Diniz, gosta de ter a posse de bola. Ele conseguiu também recuperar bons jogadores do Fluminense. A gente vê o próprio exemplo, o Ganso. Quem diria que o Ganso estaria jogando essa bola toda? Para muitos que era reserva desse time do Fluminense e estava até esquecido, agora volta a jogar bem. A gente também tem o Cano, que não para de fazer o gol, vencendo um dos líderes desse elenco do Fluminense, vencendo um gol muito importante. Inclusive, no jogo contra o Bragantino, marcou um golaço. E com a dupla também com o John Ares, né, Renato? A gente sempre falava dele no início do ano. Muito bom jogador. Então muito você vê... Vem tendo mais oportunidade com o Fernando Diniz do que tinha com o Abel. Sim. E você vê que o Fernando Diniz colocou o John Ares também bastante ofensivo, né? Ele era que jogava mais um pouquinho atrás ali com o Abel. Hoje em dia ele vem apoiando muito mais com o Fernando Diniz. Por isso vem... Verdade. Crescendo muito bem. Sim. Então, e é um time equilibrado. O time do Fernando Diniz tinha uma dificuldade, os times do Fernando Diniz, defensivamente, jamais ofensivamente. Agora não. O time do Fluminense é um time equilibrado. O Fluminense jogou contra o Palmeiras no Allianz, sabia da superioridade do Palmeiras e jogou bem, conseguiu marcar bem o Palmeiras. Foi mais reativo, claro, mas foi ali uma ocasião da partida. Estou gostando muito do Fernando Diniz. Esse novo Fernando Diniz tá mais tranquilo, né? Suave. Tá bem. Pode gerar para o Fluminense agora. A torcida não tem que ficar chateada caso o Fluminense não ganhe nem o Brasileiro ou não ganhe a Copa do Brasil. Para mim é mais fácil. O Fluminense tem mais chance de ser campeão da Copa do Brasil do que do próprio Brasileiro. E a gente falava aqui que o Fluminense tinha mais grande chance de conquistar uma vaga na Libertadores, né? Exatamente. O Fluminense tem um time para brigar aí pelo G4 no Campeonato Brasileiro, ou que seja o G6. Então acho que se o Fluminense chegar entre os 4, os 5 primeiros no Brasileiro, tá de bom tamanho. Claro, tem que almejar o título, tem que buscar o título. Mas a gente sabe que coisas podem acontecer daqui para frente. A Copa do Brasil vai ficar mais aguda, o Fluminense pode ter que fazer uma escolha, pode ter jogadores lesionados, enfim. Então, não tem muita coisa para acontecer, mas o Fluminense está no caminho certíssimo, está muito bem. É de parabéns o time do Fernando Diniz e jogadores do Fluminense. Com certeza. Agora, você me falou um negócio importante, que me veio uma coisa aqui na cabeça, cara. Fernando Diniz, ele parece estar mais controlado, mas lembra também quando o São Paulo era líder do campeonato, que as coisas eram uma maravilha? Sim. E aí depois foi só o São Paulo começar a perder, que ele começou a xingar jogador, brigar com o jogador, né? Sim. Ele realmente mostrou um grande descontrole. Espero que ele tenha melhorado nesse sentido, cara. Lembrando que o Fernando Diniz é psicólogo, né, Matheus? Sim, ele é formado em psicologia. Que loucura, né, cara? Que doideira, né? Um psicólogo com um psicológico tão fraco. O futebol, às vezes, né? O futebol nos estressa, né? Não, mas a gente aqui, a gente é torcedor, a gente é... Ele é treinador, cara. Ser treinador também é isso, né? Sim. Alguns momentos tem que segurar. Agora, isso que a gente tá falando aqui rapidinho para encerrar aqui do Fluminense, que expulsão infantil ontem do Marrone. Marrone que não tem um histórico muito bom. Se o Fluminense, não sei se o Fluminense avaliou o histórico dele. Mas é um bom jogador, né, cara? Ele é muito bom jogador, mas ele gosta de uma treta, de uma confusão. Acabou caindo vai ser na nem a pilha primeira nem a última. Exatamente. Acabou caindo na pilha. E ele vai ter ele tem um companheiro que gosta de uma confusão, de uma explosão, né? Felipe Melo. Então, e era pra ter sido expulso. Imagina os dois. Também deveria ter sido expulso ontem. Imagina os dois no mesmo quarto juntos, conversando sobre as tretas que eles podem arrumar nos jogos.
Fechando o G4 aí, o Atlético Mineiro, que não se encontra muito no campeonato, né, meus amigos? Sim. Lembra que o diretor chegou a falar em um momento que ele achava que o falei. Atlético Mineiro ia provavelmente Sobrar. mais Sobrar. pra frente ia sobrar no Brasileirão. Ainda pode acontecer, tá? Ah. Ainda tem um turno todo pela frente. Era outro momento, Renato. Era outro momento. Sim, sim. Atlético Mineiro que nem tem mais o treinador da época, que era o Turco, né? Derrubaram o Turco, né? E O Turco caiu. E voltou, né? Cuca Sim, voltou. Cuca voltou, hein? Acredito que a torcida do Atlético Mineiro tá muito esperançosa, tá acreditando que vai ser aquele mesmo Atlético rolo compressor. Mas a gente sabe que não. Sabe o que me lembra, Renato? Desculpa até te cortar. Me lembra muito a questão do Jorge Jesus. Se volta pro Flamengo e tal. Pensei nisso Será agora. Que vai ser o mesmo futebol? Dificilmente. Né? Sinceramente, eu acredito que não. Até porque o Cuca já tem um histórico, os times do Cuca, que ele pede geralmente um mês e meio, 10 jogos que ele costuma falar, para poder acertar o time. E na realidade o Mohamed ele foi demitido, na minha opinião, mas por receio dos dirigentes, do mecenas do Atlético Mineiro, da eliminação da Libertadores, nem tanto pelo empate contra o Cuiabá, não. Acredito que era o receio mesmo de o Atlético estar caindo, a performance do Atlético, e está correndo risco sim de ser eliminado pelo Palmeiras. Não seria nada demais, mas a torcida deve estar preocupada, porque o Atlético já foi campeão brasileiro ano passado, a Copa do Brasil. Quem faltou ao Atlético era a Libertadores. Então acho que Cuca foi contratado para isso, para dar esse título novamente ao Atlético Mineiro. Eu acho que ele vai ter muito trabalho. Ele vai ter semanas livres, por exemplo. Essa agora, porque o Atlético está fora da Copa do Brasil. Isso pode ajudar o Cuca, mas eu acho que ele vai ter muita coisa ainda para trabalhar. O Arana, Guilherme Arana, não está sendo lateral que era o ano passado. Verdade. Aquele foguete, não sei se vocês concordam comigo. Concordo. Júnior Alonso não é aquele do ano passado. Ele não voltou tão bem, tá dando uns vacilos. Sim. E então isso aí pode estar complicando um pouquinho o Atlético Mineiro também. Mas o Atlético Mineiro ainda briga pelo título, sim. Eu não vejo o Atlético só querendo vaguinha de Libertadores, não, mas... Não, com certeza. Libertadores pro Atlético é obrigação, né? Sim. E o Atlético ele vai ter que melhorar bastante. Ele tem um confronto direto com o Palmeiras, vai ser no Mineirão. Pega o Flamengo no Maracanã. Vai pegar o Corinthians na última rodada em São Paulo. Imagina, esse pode ser o jogo do título. Os dois podem estar ali brigando pelo título do campeonato na última rodada. Verdade. Então, o Atlético Mineiro precisa melhorar ainda bastante. Mas o Atlético Mineiro ainda foca, ainda tá na mira do título. Apesar de eu achar que, no final das contas, a Libertadores vai pesar mais. Se eles passarem do Palmeiras, acredito que eles vão focar mais na Libertadores. E o Flamengo, Renato, tá numa crescente aí, hein? Entrou no G6 na última rodada, inclusive, aí, no apagar das luzes do primeiro turno. O Flamengo entrou no G6. Para a alegria dos antes, né, o desespero dos antes, que já estavam contando com a zona de rebaixamento, o Flamengo brigando pelo rebaixamento. Tive um amigo, Renato, tem um amigo, Caio, de vez em quando ele aparece aí na live, anda meio sumido, sabe? Anda meio sumido. Ele apostou R$100 que o Flamengo ia ser rebaixado, você acredita? Ele perdeu. Provavelmente ele vai perder. Perdeu já. Sim, eu não vejo o Flamengo pela diferença de pontos e pela dificuldade que é o Palmeiras oscilar. Não vejo o Flamengo brigar pelo título, mas pela vaga da Libertadores, tranquilamente eu vejo essa briga assim. Eu vejo o Flamengo mais focado nas Copas. Só que, se o Palmeiras vacilar, o Corinthians vacilar, o Flamengo precisa diminuir essa diferença já daqui a menos de um mês. Flamengo e Palmeiras no Allianz. Se o Flamengo pensa em ser campeão, tem que ganhar do Palmeiras lá dentro, para diminuir para 6 pontos, caso o Palmeiras não perca ponto até lá. Depois o Flamengo também vai ter um confronto com o Corinthians no Maracanã. Vai ser jogo duro, o Corinthians já com seus reforços. Vai ser complicado, o próprio Atlético Mineiro, enfim. O Flamengo começou patinando muito, né? Mas... Sim. E a parte final da tabela do Flamengo
acaba sendo mais fácil do que os outros times. Por quê? Lá no final do campeonato, o Flamengo vai pegar nas últimas 3 rodadas Avaí, Coxa e o Juventude, não é, Matheus? Sim, isso aí. Então, os times que conseguiram fazer agora os 9 pontos. Então, o Flamengo, para chegar vivo, até faltando 3, 4 rodadas, para ainda ter matematicamente chance, tem que pelo menos vencer, não vacilar contra os times que estão abaixo na tabela e tirar ponto, tentar vencer aí os times que estão à frente. Não adianta só empatar com o Corinthians ou só mesmo empatar com o Palmeiras, tem que vencer esses jogos. O próprio Fluminense tem que vencer. O próprio Fluminense E como fez tem que jogar o clássico. bem. E como fez bem a chegada, né, do Dorival Júnior ao Flamengo, né, meus amigos? Flamengo que vinha fazer um bom trabalho com o Paulo Souza. O Dorival foi contratado, pegou o Flamengo ali em 14º e já está em 7º. Vem mostrando um futebol melhor que antes, o time vem se encaixando. Pelos outros treinadores que passaram, muitos ficavam na dúvida e discutiam, né, se dava para jogar Gabriel Barbosa e Pedro juntos. O Dorival encontrou essa solução e vem rendendo muito bem ao time do Flamengo, e por isso que eu vejo assim, o Flamengo crescendo muito na competição. Acredito que os dois deu liga, esse time deu liga, ainda mais com novos reforços aí que vão chegar. Vem o Vidal aí, que já estreou contra o Avaí, pode encaixar. Pediu pra jogar, verdade. Pediu para jogar, mas não sei se também o Vidal vai conseguir aguentar essa bateria de jogos. Acredito que vai priorizar um pouco. Então, essa crescente, melhor rendimento que o Flamengo vem tendo, vem graças também ao belo trabalho do Dorival Júnior, né? Com certeza. Fez o simples, né, Renato? De certa forma. Ele fez o básico ali, o feijão com arroz, acertou. Claro, vale lembrar que a classificação da Libertadores também deu aquela aliviada, mesmo que fosse eliminado contra o Atlético Mineiro, aquilo já deu uma aliviada na pressão. Deu aquela moral, deu aquela moral. Agora vocês imaginam, se cai na Libertadores e cai na Copa do Brasil, só ia ter o brasileiro. Será que o desempenho acaba, querendo ou não, acaba afetando, porque a pressão ia ser muito maior. E agora teve mais mudanças, alguns jogadores já saíram, estão chegando outros jogadores que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, assim, o brasileiro, para ser campeão, vai depender do tropeço, dos outros adversários, dos que estão à frente, e tem que bater os adversários aí no confronto direto. Libertadores e Copa do Brasil é algo mais poupado. São Paulo e Santos aí, decepção pelo lado de São Paulo, pelo lado do Santos. Sim. É um alívio a posição na tabela? O Santos vive da gordurinha do início do campeonato, onde vinha muito bem na Vila Belmiro. O São Paulo vive aquele problema de muitas lesões, não tem grana para contratar, só trouxe o Marcos, esqueci o nome dele agora, que já foi jogador do próprio São Marcos Guilherme, jogou no Inter, São Paulo. Foi o único atacante que veio, o único jogador que veio até agora nessa janela de transferências para o São Paulo. E dizem que até um jogador que o Rogério Ceni não queria, mas ele aceitou porque está precisando de jogador. Se você passar lá, alguém lá do Barçanite, passar na frente do Morumbi, vai fazer o coletivo com os caras de São Paulo. Com certeza. Pô, que loucura esses últimos jogos de São Paulo, cara. 2-2, 3-3 e 3-3. Lembra que você falou pra mim no início da Série B, quando o Vasco só empatava? Sim. Que se só empatar 38 jogos não sobe, corre o risco de cair. E o que acontece com o São Paulo é o seguinte: ele não vai cair. Não, claro. Ele teve aquele início de campeonato muito bom. Acho que por conta dos outros times também, era ele dividido nas atenções em outras competições. E o São Paulo botava o time titular. Lembra que a gente comentou aqui? O São Paulo botava o time reserva nas Copas e o time titular no Brasileirão, até para sair daquele sufoco que aconteceu no passado. Só que agora está vendo a realidade. O São Paulo não perde muito, mas empata muita coisa. Mas apesar disso, chama a atenção a quantidade de gols que a defesa do São Paulo vem tomando, né? 8 gols nos últimos 3 jogos. Defesa do São Paulo, o sistema defensivo do São Paulo não vive
uma grande fase. A gente vê um time do Rogério bastante ofensivo, ele gosta da transição rápida. A gente vê no Caleri, artilheiro do Caleri também não vem fazendo muito gol, estava numa fase boa, deu uma diminuída. Quem vem substituindo era o Luciano. Então, o Rogério vem tendo essa dificuldade para repor o elenco, perdeu o Gabriel Sara para a Premier League e agora está tentando buscar um substituto. A gente viu o Patrick também vendo uma boa fase, mas já caiu um pouco de rendimento. Esse último jogo do Goiás foi até um jogo até surpreendente, porque o São Paulo via vencendo o jogo, via controlando bem a partida, fez 2-1, mas o Goiás também foi corajoso, conseguiu empatar, virou até a partida. Pedro Raul fazendo um excelente campeonato aí, vem sendo um dos artilheiros do Brasileirão. Então, São Paulo vive em oscilações do campeonato. Muita coisa. Ainda mais por conta de perca de peças importantes do elenco. Mas eu vejo o time do Rogério no caminho certo. Acredito que em algum momento vai encaixar esse time. Pode brigar ali uma pré-Libertadores, uma vaga Libertadores. É possível. Mas isso vai depender de como o elenco vai encaixar, de quais peças o Rogério também vai trazer. Se o São Paulo sonha com alguma coisa em Brasileirão, é pré-Libertadores. Sim. Também. Aí pode acontecer. Não tem, no máximo, uma vaga de se acontecer aquela configuração lá, né, de brasileiros sendo campeões nas Copas Continentais, aí que sobra uma vaga pro São Paulo, né? Porque sim, só assim, exatamente. O São Paulo tem que focar em fazer lá os seus 45 pontos, como você costuma falar, faz os 45, tranquilo, Série A, se vagar alguma coisa para uma pré-Libertadores, ótimo, e vai com tudo nas Copas. Cara, falta poucos jogos, tem mais chance. Vamos passar para a segunda parte da tabela? Porque você falou aí dos 45 pontos, cara, mas eu tô achando que esse ano o rebaixado vai ter bem menos de 45 pontos. Eu acho que os times vão precisar fazer menos do que 45 pontos para se salvar do rebaixamento. Só rapidinho, Álvaro, a gente estava comentando do Santos. Queria perguntar para vocês aí, para quem tá no chat aí, o que vocês acharam do Lisca, hein? Na segunda ele jurou de pé junto que não tinha nenhuma proposta, nada do Santos. E no outro dia... Cara, isso aí foi muito bom, né? Ele foi bastante hostilizado lá no estádio do Sport. Jogaram aquele copinho nele, né? O que dizem é que ele utilizou dessa situação para falar pro presidente do Sport: olha, eu não quero mais, os caras querem que você me mande embora, me manda embora. E o presidente do Sport falou: eu não, você quer sair, você paga a multa. Mas aí é mau caratismo da parte dele, né? Com todo respeito, mas... Não. Aí você tá querendo fazer a gente de otário, né? De todo mundo, né? A gente que eu falo é todo mundo, né? Ninguém vai acreditar numa história dessa, né? Era muito mais, assim, elegante, correto da parte dele, se ele falasse: não, eu tô aqui hoje, tô treinando esporte hoje, recebi sim uma proposta do Santos, mas eu ainda não respondi, tô pensando. Pronto, acabou. Mas não, ele perguntou pra repórter quem disse, quem foi, quem falou, inventou isso. E aí, 24 horas depois, estava ele lá já na Vila Belmiro. Enfim. Ou podia ter feito que nem o Dorival fez. Se você quer vender online, no Ceará, recebeu uma proposta, vou me desligar aqui porque eu recebi uma proposta melhor que foi. Pra quem não tá... Então vamos botar rapidinho, já que você levantou esse ponto aí. Vamos botar na tela a coletiva do Lisca. É grande, né? Não vamos mostrar tudo. Mas vamos ver um pedacinho, né? Boa noite. Boa noite, João. Queria que você falasse do jogo, claro, mas, se possível, falasse também dessas informações que circularam durante a partida, que você teria acertado tudo com o Santos. Boa noite. Boa noite, João. Bom, o jogo fazia muito tempo, né? Eu já treino muito tempo, né? Times de Série B, Série A, nova, parte do uma jogo, linha de três, não consegui jogar, né? E depois conversei com alguns jogadores ali, vários falaram, era o que nós tínhamos para fazer. Né? Era o que nós tínhamos para fazer. Ele tem que ter muito cuidado. Eles ali, postados, tirando. Ele não vem fazendo. Então, isso eu acho chato, mas um bom trabalho no faz Vasco, parte do jogo.
A regra permite, eles tinha já 4 jogos no Sport, mas ao meu ver, o Sport não tinha reagido muita coisa, não é, Matheus? Mas eu discordo ali no Vasco ali, que no Vasco ele não teve tempo, né? Obviamente do Vasco que quiseram. E ele pediu demissão também, né? Ele pediu pra sair. Aqui, ó, agora, vamos a partir do momento que você fala que não houve, a reação da torcida foi bastante hostil. Eu sou treinador do esporte, eu vou responder sobre coisas do esporte. Então, é isso que eu vou falar. A respeito da torcida, que foi bastante hostil com você, inclusive você recebeu ali uma... fui agredido. Exatamente. Fui agredido. Me jogaram... Jogaram algum líquido ali? Não, líquido não. Tu sabe bem o que é o líquido que joga. Eu imagino que tenha sido cerveja. Mas não é cerveja. Não era. Não, era misturado. Misturado com o quê? Imagina, tu deve ter muitos anos de futebol também, tu deve saber. Não, tenho pouco. Mas assim, eu queria... E também jogou uma coisa aqui em mim, também bateu nas minhas costas, acho que era um telefone, alguma coisa que voou nas minhas costas aqui. E aí, em relação a isso, e voltando ao jogo, no seu primeiro jogo aqui foi uma relação completamente diferente com a torcida, em relação, inclusive, ao seu comportamento. Você já chegou reverenciando a torcida, chamando a galera... Hoje também, no início, estava assim, de uma hora para outra revirou, parece que saiu uma notícia durante o jogo, né? A notícia saiu durante o jogo, né, cara? Isso aí é uma doideira. Aí você tem que perguntar para os colegas de vocês, né? Que eles criaram um clima aqui, o torcedor do esporte... Aí ele joga pra imprensa, o amor e o ódio ficam muito próximos. Você imagina você ver uma notícia no meio do jogo que o treinador tá indo embora, que já tá acertado. Aí vocês imaginam... Eu vou dar razão pro torcedor do esporte, eu também ficaria puto. Não, me lembro um pouquinho também quando aconteceu a demissão do Anderson Moreira, quando eu tava no Botafogo, e o Botafogo tava na transição da SAF, aí o André Rizek soltou essa informação que a diretoria do Botafogo pretende demitir o Anderson Moreira, não faz planos do John Texton, né? Mas assim, eu vi depois o Lisca culpando a imprensa, mas assim, o jornalista ele recebe a informação. Então o papel do jornalista é passar a notícia. Então não fez nada de errado. O culpado da história dele foi ele, né? Exatamente, com certeza. Ih, minha imagem ficou de cabeça para baixo. Virou. Mas a bola pune. Se ele não conseguir resultados com o Santos, se ele não conseguir salvar o Santos, ou se o Santos piorar daqui a algumas partidas com ele, a vida dele não é muito longa, ele vai perder o emprego e ele acaba se queimando. Provavelmente ele fechou uma porta no esporte. Sim. Agora, falando aí da segunda parte da tabela, então, como a gente estava falando, sim. Cara, hoje o Avaí, né? Aliás, hoje o Avaí, essa tabela tá desatualizada, o Cuiabá tá ganhando, né, nesse momento. Então, sim. Hoje o Avaí tá em primeiro ali fora da zona. Sim. É isso, né? O Avaí tem 21 pontos, cara. Se a gente fizer uma matemática aí simples, né, de multiplicar por 2, o Avaí pode, né, mantendo essa média aí, não ser rebaixado com 42 pontos, que é uma pontuação bem baixa, né? O Avaí vem jogando bem, vem jogando no seu limite, o máximo que pode. O barroquismo não tá dando certo. Vou falar uma coisa aqui, tá na hora já do Barroca pegar um timezinho de mais qualidade um pouquinho. Sim, ele não é mau treinador. Mas a questão que eu tô trazendo aqui é a seguinte, não é nem do Avaí, é do rebaixamento. Eu acho que esse ano o rebaixado vai ter... O rebaixado vai ter uma pontuação baixa. Sim. Mais baixa que em outros anos. Pra mim, eu já vou falar hoje, 25 de julho de 2022. Já tem 2 rebaixados pra mim, Juventude e Fortaleza. Eu não acho não, cara. Eu acho que não acredito Mateus, no Fortaleza mais. Eu acho que até por causa dessa situação aí da pontuação baixa, eu acho que o Fortaleza pode se salvar. Porque a missão do Fortaleza, vamos lá, vamos usar os mágicos 45 pontos. Fortaleza precisaria fazer 30 pontos no retorno, né? 30 pontos é média de G4, de time que tá no G4. Sim. Não faz. Mas você tem que pegar, não faz. Fazer a conta, Fortaleza tá em último, pro primeiro que tá fora da zona do rebaixamento. Não, Renato, sim, perfeito. Mas o que eu tô falando é o seguinte, se o Fortaleza fizer 45 pontos, historicamente poucos times caíram com 45 pontos, certo? Então, sim. Agora, eu acho que esse ano não precisa fazer 45. Precisa fazer ali 42, talvez até 41. Então, Matheus, eu acho que o Fortaleza ele pode ainda se salvar
Não tanto porque a situação dele é ruim, mas porque os outros estão também ali, tá meio que nivelado ali por baixo nessa se você olhar, se vocês olharem essa segunda parte da tabela, o que mudou de 2-3 semanas para cá? Lembra do achatamento que era em toda a tabela? Já não é mais. Você já vê uma diferença da primeira parte para a segunda parte. Hoje o Botafogo é o quê? O 11º, 12º? 11º. O primeiro fora da zona de rebaixamento tem quantos pontos? 21. 21, então. No caso, é uma vitória. Eu estou entendendo o que você está falando, Álvaro. De repente, até com 40 pontos, quem sabe, podem se salvar. 41, 42. Pode. Sim, mas o desempenho que alguns times estão mostrando, principalmente nessa parte de baixo da tabela, como Fortaleza não reage. Quando o Fortaleza ganhou do Flamengo, eu imaginei assim, agora vai. Vai pegar ânimo, embalo, Maracanã lotado, gol do Flamengo, vai partir para cima. Fortaleza ainda tem esse problema de jogar 3 competições. Agora não, são 2 competições. Cara, eu acho para mim, Fortaleza e Juventude de coração. Acho que os dois já era. Matheus, o Atlético Goianiense preocupa aí por essa sequência de derrotas, né? Sim. O Atlético também tem essa questão de jogar agora jogando em 3 competições, né? Não tem além. Tem o brasileiro, tem a Sul-Americana, a gente até discutiu isso nas últimas lives, se o torcedor ficaria feliz ganhar uma Sul-Americana ou se manter na Série A ou ser rebaixado, né? Então, verdade. Fica essa mistura de sentimentos aí. Mas assim, eu acho que o torcedor vai querer se manter na Série A, né? Eu acho que é o mais importante para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense nas Copas vem indo muito bem. Um time muito bem treinado pelo Jorginho, né? Fez bons jogos, conseguido bons resultados importantes aí. Agora a gente vai ver como que vai ficar nessa reta final, né? Como eles vão começar o segundo turno também, vai ter que começar a reagir no brasileiro também. Não é só focar nas Copas. Mas eu vejo um time que consegue sair, tem peças que consigam sair dessa situação. São 5 derrotas seguidas aí, cara. Sim. Isso aí é o mais preocupante. Isso. Sim. E no caso do Curitiba, que hoje está nesse momento, inclusive, ganhando aí, saindo dessa zona do rebaixamento, gol até do Aleph Manga, hein? Ele que foi muito criticado aí pela torcida depois do gol perdido contra o Corinthians, né? Sim. E tá sendo... tá tendo um relacionamento ruim já com a torcida do Curitiba, Matheus, nas redes sociais, inclusive. Muitos xingamentos e tal. Sim, Aleph Manga, que é um jogador bastante complicado. Ele que já teve bons momentos. Ele é bom jogador, só que ele é meio complicado. Já teve, se não me engano, uma confusão com o treinador Marcelo Cabo. Se não me engano, ele é meio problemático. Exatamente. Sim, às vezes acaba perdendo a cabeça. Espero que ele... o treinador do Curitiba é o paraguaio, não é isso? Isso. Morinil, isso? Acredito que no Curitiba tenha um psicólogo para acompanhar esse garoto, porque ele tem bastante potencial para isso. A gente viu o Curitiba até que fez um bom início de campeonato. A gente tem boas peças ali, como o Léo Gamalho, artilheiro, o Igor Paixão, que para mim é uma das revelações desse campeonato brasileiro. Mas eu acredito que o Curitiba vai se manter na Série A. Não vejo o Curitiba um time para ser rebaixado, não. Ainda mais jogando um Couto Pereira, com a força da torcida que lota o estádio, acho meio difícil. O campeonato do Coxa é esse aí. Se manter na Série A. Começou bem, teve aquela gordurinha nas primeiras rodadas também, e começou a se complicar agora na parte final do primeiro turno. Uma situação delicada também, mas eu também concordo com o Matheus. O Coxa, o Atlético Goianiense, tem times aí para pelo menos sair dessa situação aí do rebaixamento. Na verdade, o único que não tem time aí para sair do rebaixamento, para mim, é o Juventude. Até o Fortaleza tem, mas
pela quantidade de pontos, pelo desempenho, não tô acreditando não, mas... Juventude é o time, é o elenco mais fraco. Sim. E depois o Cuiabá. Cuiabá é bem fraquinho também mesmo, né? Goiás, América Mineiro e Avaí ainda tem que abrir o olho e estão na briga pra não cair, né? Eu acho que até o Goiás é a briga pra não cair. Sim. São times aí que vão brigar nessa zona intermediária de não cair e, dependendo da quantidade de vagas, pinga uma Sul-Americana, talvez. Que pro Avaí e para o Goiás, que vieram da Série B, já jogaram Sul-Americano no que vem, se manterem na Série A ainda conseguir uma vaga na Sul-Americana, tá bom demais. É verdade. Sim. É festa. Matheus, Botafogo e Ceará não brigam pra não cair não, né? Não. Máximo meio de tabela, brigando por uma vaga sul-americana. Botafogo que venceu o Atlético Paranaense no estádio no último domingo, no último sábado, perdão, no estádio Newton Santos, por 2-0. Mostrou melhora com a chegada de alguns reforços importantes. Tem revelação aí para mim é o Jefinho, que veio do Resende, jogador muito bom de bola, jogador de 20 anos aí. Tem o caso do Eduardo, que estreou no Atlético Paranaense, meio campista muito bom. Então vejo o Botafogo uma margem melhora, vai chegar mais gente aí, teve também a chegada do Luiz Henrique. Então vejo o Botafogo se ajeitando, melhorando aos poucos com o Luiz Castro. É a primeira temporada do Luiz Castro também no futebol brasileiro, isso tem que contar. O Botafogo teve, durante o campeonato, 12 desfalques, então 12 lesões. Você formar um time com 12 desfalques é muita coisa, é preocupante. Então, com a chegada desses reforços, eu acredito numa melhora, o time vai conseguir se entrosar, vai melhorar, e é aquilo que o John Textor e o Luiz Carlos falaram desde o início, é se manter na Série A. Eles não venderam nenhuma ilusão para a torcida está entendendo esse processo, então acredito num campeonato tranquilo do Botafogo na reta final. E o Ceará também, o Ceará que vem fazendo uma Sul-Americana muito boa, focado, foi o melhor time da Sul-Americana aí, está focado nas Copas. O Maurício vem fazendo um bom trabalho também. Não, Marquinhos Santos vem fazendo um bom trabalho no Ceará. O Vina vem decidindo bastante jogo aí também pro Vozão, vem sendo um jogador muito importante. Então eu vejo o Ceará e o Botafogo ali, uma vaga sul-americana, meio tabela, décimo lugar, nono lugar ali, pode ser que sim.